Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite. Meu nome é Jamile, sou psicóloga clínica. Estou aqui com vocês apresentando nossa quarta da saúde, o bate-papo das 6. E hoje o nosso assunto vai ser muito interessante, eu estou muito curiosa, inclusive, né? A gente vai falar sobre o bucomaxilo e o otorrinolaringologista e as interseções entre essas duas profissões, entre essas duas especialidades. Então hoje teremos assunto muito interessante para tratar, que para mim vai ser muita coisa nova, né? Eu me inteiro muito pouco dessas atividades, dessas profissões, mas sei da importância, da necessidade e do grande número de casos que existem de situações que precisam ser usadas por esses profissionais. Estando aqui com a gente hoje, nós estamos o Dr. Luiz, né? Cirurgião dentista, né? Isso. Bucomaxilo, e a doutora Mariana, esqueci o sobrenome. Tarifa, doutora Mariana Tarifa, médica otorrinolaringologista, que vai estar discutindo conosco sobre esses assuntos. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que a doutora Mariana nos trouxesse, assim, o que é um médico otorrinolaringologista. Boa noite a todos. Bom, a grosso modo, né, o otorrinolaringologista, ele trata das doenças que envolvem o ouvido, o nariz e as cavidades paranasais, chamadas de seios paranasais, e também as doenças que envolvem a garganta, a laringe, ou seja, a nossa voz, de uma forma geral. E atualmente também tem se falado muito sobre as doenças do sono, né, os distúrbios do sono. Uma especialidade nova também dentro do otorrino, muito importante nos dias atuais, é a foniatria. A gente atua bastante nas crianças com distúrbios de linguagem, alterações de aprendizado. Então, assim, a otorrinolaringologia não é só uma palavra extensa, a gente também atua em diversas áreas e também envolve diversas idades. Vamos desde os recém-nascidos até os idosos. Muito obrigada, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Que esse programa de hoje nos traga bastante informação e prevenção, sendo este nosso objetivo. Doutor Luiz, então conta pra gente o que é um cirurgião bucomaxilo. Vamos lá. O cirurgião bucomaxilo a gente é odontólogo, né? Nós temos formação em odontologia, somos dentistas. A gente faz uma residência em ambiente hospitalar durante 3 anos. E a gente trabalha com diagnóstico e tratamento clínico e muitas vezes cirúrgico das diversas alterações da face e da boca, tais como patologias, remoção de cistos e tumores na boca, na face, lida com trauma de face, nas fraturas dos ossos da face, mandíbula, maxila, nariz, causado por acidente de trânsito, agressão física, queda da própria altura. A gente lida também com correção de desarmonias dentofaciais, né, através da cirurgia ortognática, juntamente com o tratamento ortodôntico, né, em parceria com os ortodontistas. Enfim, e a gente faz também cirurgias em ambulatório, com anestesia local, remoção de dentes cisos, fenectomia, cirurgia de enxerto, instalação de implantes dentários. Basicamente essa é a nossa atuação.
Bastante coisa também, né? São 2 nomes não muito comuns, até difíceis de se falar, né? De se pronunciar, mas que tem uma funcionalidade enorme, né? Quando a gente ouve vocês descrevendo as especialidades, minha cabeça aqui foi falar, caramba, quanta coisa, né? Quantas, uma parte tão pequena assim, do rosto, né? Tantos afazeres por aí. E agora que a gente sabe um pouquinho, né, o que é um otorrino, que a gente sabe um pouquinho o que é um bucomaxilo, eu queria perguntar para os nossos convidados quais são as zonas de convergência, né? Como é que é lidar com essa convergência? Onde ou quais são as principais situações onde essa parceria é necessária, fundamental e vai otimizar o resultado final? Pode começar, Luiz. São áreas que são muito parecidas, né? Porque, né, enfim, eu falaria que a gente, né, a questão da proximidade do nariz com a boca. Sim, né? Acho que assim, o mais comum, o que nos envolve mais é o trauma de face, concorda? Isso, o trauma de face. Que a gente vê muitos jovens que acabam tendo fratura, envolve o nariz, envolve a mandíbula, às vezes acaba sendo cirúrgico. Temos também doenças, né? Isso, patologia, né? As doenças que afetam a boca e região Isso, que afeta a área de transição, né? Entre a boca e o nariz. Isso, os seios paranasais, como você havia dito. Enfim, a gente está com a parceria aqui no Hospital LMC, a gente trabalha junto, né? De forma a otimizar o resultado do paciente. Melhorar a entrega para o paciente, né? Acho que esse tratamento multidisciplinar, não só dentro da bucomaxilo e da otorrino, dentro de todas as especialidades médicas, né? Essa multidisciplinariedade envolver o psicólogo numa situação de fragilidade da família, né? Acho que esse âmbito multiprofissional só tende a melhorar a entrega ao nosso paciente, né? Só tende a trazer benefícios ao nosso paciente. Eu queria fazer só 2 pontuações. Uma é bem em relação a isso mesmo, né? À medida que a ciência vai evoluindo, ela vai trazendo esse enlace, né, do multi, e a gente tem visto o quanto isso tem contribuído muito com uma eficácia, né, final no tratamento do cliente. E eu fico muito feliz em estar aqui hoje conversando sobre mais uma funcionalidade, essa junção de profissionais que sim, acredito eu que até pouco tempo atrás era muito segmentado. Né? Essa conversa não acontecia. E acho que isso só traz melhorias para o usuário da saúde. E outra observação que eu gostaria de fazer, e talvez vocês possam me ajudar nisso, a doutora trouxe que o maior encontro é nos traumas de face, né? Muito jovens, e fiquei aqui pensando o que seria a grande causa desses traumas de face, né? E lembrei dos acidentes, né? Correto. A gente pode dizer, né? Eu acho que até as próprias pesquisas de Detran, eu sou especialista em Detran, também não atuo mais na área, mas tenho a especialização, e os estudos, desde que eu sou especialista há mais de 10 anos nesse setor, nunca parou-se de falar sobre os acidentes de trânsito, principalmente de motos. E talvez fica aqui até um apelo, um aviso, né? Qualquer coisa do gênero sobre atentar-se a esse desafio, né? Que a moto, ela traz sim consequências ruins, e imagino que vocês assistam isso no hospital. E talvez a gente poderia conversar um pouquinho sobre esses desafios de cuidar desses pacientes que são acidentados, né? O quanto isso tem procedimentos legais, tem resultados positivos, mas eu gostaria que as pessoas pudessem pensar no quão difícil que é, né? Que não é tão simples assim, e que nem todo caso vai ter um bom sucesso, para que a gente possa fazer um alerta aqui, né? Uma mãozinha levantada, hein? Juízo, cuidado, proteja-se, cuide-se, porque essas estatísticas são reais e elas parece que vêm só aumentando, né? Correto, Jamília. O trauma de face, né, aqui em Linhares a gente pode falar que a principal causa de trauma de face são os acidentes de moto. E a pessoa fica muito exposta, né, na moto, né? E realmente é um trabalho desafiante, porque às vezes correm sequelas, né? São tratamentos longos, né, que depende do acompanhamento do fisioterapeuta, da equipe multidisciplinar, do psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, otorrino também, principalmente, né, a gente trabalha junto, né, em equipe. E a prevenção é o melhor remédio.
e inclusive para os acidentes. Agora em maio teve a campanha do nosso colégio, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo, todo maio tem essa campanha, Maio Amarelo, para conscientizar a população sobre, né, os desafios, sabe, né, o risco dos acidentes, a importância de se prevenir, de usar os equipamentos de EPI, usar o capacete, de ter atenção no trânsito, enfim. Aqui em Linhares colocaria a principal causa os acidentes de moto e a segunda causa as agressões físicas. Né? Infelizmente ainda existe muito episódio de violência e a face é um local que às vezes é muito atingida, né? E aí eu queria novamente, né, eu psicóloga, levantando a minha bandeira aqui para o meu lado, né, fazer um adendo sobre as agressões físicas, né? A gente vive cada vez mais no mundo multitarefas, multitudo. Isso vem trazido para a gente uma dificuldade de manejo das emoções, né? A gente viu que depois da pandemia a agressão doméstica aumentou, o alcoolismo aumentou, mas para além disso a gente percebe também agressões físicas de rua, que também aumentou, né? De trânsito. Brigas de trânsito, a gente parece que está meio enlouquecendo nesse sentido, né? Por causa de futebol, por causa de... Exatamente. E estamos falando na grande maioria das vezes, né, quando a gente fala de acidente automobilístico, de pacientes, na grande maioria das vezes, jovens, né? Que quando evoluem com sequelas, trazem prejuízo laboral, né? Então a gente acaba trazendo períodos longos de internação, né? Sequelas, o paciente acaba tendo algum problema na deglutição, na alimentação, isso tudo vem acarretando em prejuízo para a família, né? E assim, tem toda uma questão prejuízos funcionais, né? Para o paciente acometido, afeta né? toda a família, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa, né, fica incapaz, né? Depende de vários cuidados, o gasto para o INSS, né, para o Estado, enfim, né? E as sequelas da vida que são piores. E que são, sei lá, um jovem de 18, 20 anos que sofre esse tipo de situação, vai viver isso mais quantos anos, né? A expectativa de vida aumentou. Então ele vai viver lá até seus 70, 80, lidando com esse desafio que poderia ter sido evitado. Desculpa, mas eu não resisti, já que a gente trabalha aqui com prevenção e informação, eu achei muito importante fazer esse adendo, embora nosso objetivo aqui é trabalhar o que acontece nessas especialidades, né? Mas acho que eu me senti motivada a fazer esse convite à população, né? A olhar para isso com muito critério, porque vida real é vida real. Com certeza. A gente tem os nossos sonhos, as nossas fantasias, né? Mas uma situação onde a gente se coloca em risco, que seja por agressão física, que seja por acidente de trânsito. A gente tem os acidentes laborais, né? Acidentes domésticos, isso também acontece. Exatamente, eu falo a respeito. Mas acaba ficando numa proporção menor em relação aos acidentes de carro e as agressões físicas. Os acidentes domésticos também são muito comuns. Infelizmente, às vezes a pessoa fica no final de semana, quer fazer um reparo, né, subir uma escada, um telhado, às vezes um banheiro, leva um escorregão. Então tem que se atentar em relação a isso. Às vezes a pessoa não quer realizar uma função que não é dela, né, que ela não está preparada, então ela fica mais exposta a um acidente, a uma queda. Outra coisa também que é muito comum hoje em dia, às vezes a pessoa toma alguns medicamentos, vão afetar às vezes o equilíbrio, às vezes a dose e pode, né, causar uma tontura, né, uma queda. Isso não respeita o próprio limite, né? Principalmente as pessoas mais idosas, né? Então tem que ter muito cuidado, muita atenção, né, com relação aos acidentes domésticos. Que eu colocaria como uma terceira causa, né, Mariana? Eu acho que de trauma de face. Sim. Então, assim, voltando aqui ao nosso... Era só uma necessidade minha, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto. Entendemos o que é o otorrino, entendemos o que é o bucomaxilo, falamos aqui das principais causas. Eu acho que esse assunto da discussão da prevenção, do atentar-se, né, trouxe as principais causas, que são os acidentes, a violência urbana, né, agressões físicas e os acidentes domésticos. Ouso dizer aqui, se eu estiver errado, os doutores me corrijam, que os três são evitáveis, né? Sim. Os três principais casos. Dá pra se prevenir, né? Os três principais pontos de necessidade do uso são evitáveis. E aí nós temos os outros, que a gente vai falar no próximo intervalo. Logo mais voltamos com esse bate-papo que começa a ficar bem interessante. Até mais.
Olá, estou com o nosso bate-papo das 6, nossa quarta da saúde, um programa de prevenção e informação. Hoje conosco, estamos aqui com o otorrinolaringologista e um cirurgião bucomaxilo, para falar um pouquinho do desafio dessas profissões e da interseção entre elas. Já falamos sobre alguns assuntos e agora eu queria perguntar à doutora um pouco mais especificamente, né? Quais são os procedimentos, quais são as doenças que mais se encontra na sua clínica? Bom, vamos lá. Começando pela remoção, né, das amígdalas e da adenoide naquele paciente que tem aumento, né, dessas estruturas e acaba respirando pela boca, se tornando um respirador oral. Também temos a correção dos desvios, né, principalmente desvio de septo, as cirurgias nasosinusais ou então a interferência, né, correção diminuição, na verdade, dos cornetos nasais. Também usamos muito algumas cirurgias para correção de perfuração do tímpano, ou então aquele tubinho de ventilação chamado carretel, nos pacientes que têm acúmulo de secreção, acúmulo de muco dentro da orelha. Também tratamos muito das faringoplastias, né, para aquele paciente que ronca e tem perfil, né, tem indicação desse tipo de cirurgia. Tratamos também aqueles pacientes com alguma alteração nas pregas vocais que levam a ficar rouco, então nódulos vocais, cistos de prega vocal. Essa é a grande maioria das cirurgias que envolvem, né, a otorrinolaringologia. Muita coisa também, né? No primeiro bloco você trouxe um pouquinho a questão do sono, né? Do tratamento também em relação à qualidade do sono, que, né, também estatisticamente falando, dentro do nosso trabalho, no meu é muito impactado pela qualidade do sono, né? Sim. A gente vê aumentando também o número de pessoas que têm precisado de tratar do sono, né? De cuidar dessa... E o quanto isso, né, não tratar do sono, traz um prejuízo na rotina. E a gente não se dá conta dos prejuízos, né? E aí eu queria voltar para a cirurgia de septo, adenoide e... que também, claro, traz prejuízos. São cirurgias muito comuns, imagino, né? E trazem grandes prejuízos para quem é acometido, né? É simples... Quando se diz assim, para vocês que estão na área, é simples, né? Mas é necessário e importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de cuidar desses setores. De voltar, né, esse olhar para o sono. Então, para a gente começar nas crianças, a principal causa de ronco nas crianças, né, de apneia obstrutiva do sono nas crianças é o aumento das amígdalas e da adenoide. Então, essa é a cirurgia que o otorrinolaringologista com certeza mais faz. Quando a gente já volta o olhar para o adolescente ou para a fase adulta, se tratando de sono, a gente também engloba a cirurgia de correção do desvio de septo, da hipertrofia dos cornetos, aquele paciente que tem uma dificuldade de respirar pelo nariz, que acaba respirando pela boca e ronca no período da noite, né, enquanto dorme. Então, essa é uma cirurgia que também pode ser voltada para tratamento dos distúrbios, né, do sono, né? E também tem-se falado muito hoje em dia nas cirurgias que envolvem a musculatura lá da orofaringe, da garganta, a grosso modo falando, né? Que são as faringoplastias, a gente remove as amígdalas e damos ponto lá no músculo da faringe para que a gente abra, como se fosse abrisse uma cortina, então a gente abre a via aérea do paciente para que durante o sono passe ar com facilidade. Então, essa é uma cirurgia também bastante usada. Mas, como nós estamos falando aqui da interface, é importante também falar sobre a cirurgia ortognática, que envolve a especialidade do Dr. Luiz aqui, né, que é a cirurgia ortognática, que também tem sido muito usada para o tratamento do ronco, né? O paciente faz todo um pré-operatório, uma programação cirúrgica adequada, né? E aí... acaba envolvendo bastante a musculatura aqui da mandíbula, da maxila, toda o céu da boca, né, o palato que a gente fala, então corrige essa estrutura, né, essa oclusão, né, os pacientes acabam tendo um distúrbio oclusal também envolvido. Seria a cirurgia ortognática.
né, que seria o avanço das bases ósseas. Aí com isso vem toda a musculatura associada e a pessoa aumenta o espaço orofaríngeo. Então, doutor, deixa eu só traduzir. Eu não, né? Você. O senhor vai traduzir para nós o que seria uma cirurgia ortognática, né? Vamos lá. A cirurgia ortognática... Para quem não está no meio, consiga entender sobre o que a gente está falando, né? Ela é indicada para corrigir assimetrias faciais e também dentárias, oclusais. Às vezes a pessoa usa o aparelho, faz o tratamento ortodôntico e apenas com o aparelho não é suficiente para poder corrigir a medida. Às vezes ela tem discrepância de crescimento ósseo, por exemplo, às vezes o queixo muito pontiagudo, né, prognata, às vezes o queixo retraído, que é que a gente fala de retrognatismo, às vezes a pessoa tem mordida torta, assimétrica, enfim, às vezes tem uma maxila. Então, hoje em dia evoluiu bastante o diagnóstico e o tratamento através da cirurgia ortognática. E a apneia também é um caso que se resolve com a cirurgia ortognática. Então, a gente pode pensar aqui, doutor, que a cirurgia ortognática não tem a ver com estética. Ajuda também, né, na questão da estética, porque quando você fala de um queixo proeminente ou um queixo muito retraído, isso vai mexer na harmonização da face. Mas o principal motivo dela é a funcionalidade, né? Exatamente, Jamília. A cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional. Ela vai corrigir a mordida. A pessoa vai ter vários ganhos com a cirurgia ortognática, tais como a harmonia na mastigação, né? Vai melhorar a mastigação da pessoa, vai às vezes aliviar as pressões nas ATMs. E vai também, às vezes, melhorar a questão respiratória, né? Porque quando faz um avanço, a pessoa que tem um perfil facial, a gente chama de classe 2, que às vezes é o queixo retraído, quando ela faz a cirurgia ortognática, tem um avanço das bases ósseas da mandíbula, e vem junto toda essa musculatura associada, ela tem um ganho gigantesco de respiração, porque aumenta o espaço da orofaringe, que é um caso de apneia. E tem um ganho também estético, porque quando a gente vai planejar a cirurgia, hoje se faz assim em programa de computador, a gente tem como parâmetro o princípio de harmonia facial. Os terços faciais têm que ser idênticos, um lado do outro também tem que ter a mesma simetria. Então tem também um ganho estético secundário, mas o principal é o ganho funcional de respiração, de mastigação, de alívio dos sintomas das ATMs. Basicamente é isso. E os planos de saúde, os planos médicos, eles cobrem essa cirurgia. Olha que interessante. Pois é, todos os planos médicos cobrem a cirurgia ortognática, porque ela tem um ganho funcional. Isso virou lei há uns 5 anos atrás no Brasil, eu não sei ao certo, mas alguns anos, né, uns 7 anos atrás já virou lei já. Então, hoje em dia, os planos cobrem, né, a cirurgia ortognática, os gastos com cirurgião, com anestesista, com centro cirúrgico, com internação, com medicações. Com os materiais envolvidos, né? Que nesse tipo de cirurgia então virou não, já era, né? Mas agora assumiu-se que é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. Ouvindo aqui, né, vocês dizerem sobre principalmente a cirurgia ortognática, né, que vai trazer uma funcionalidade aí, os ganhos, né, dos sintomas da ATM, acho que você trouxe essa fala. Quais seriam os sintomas da ATM? Quem tem sabe. Quem não tem não sabe. Quais seriam os principais sintomas da ATM? Uma ótima pergunta. As ATM são as articulações temporomandibulares, né, essa região aqui, bilateral, que é responsável por todo o movimento de abertura e fechamento de boca, durante a mastigação, durante a fala. E algumas pessoas possuem sinais, sintomas de disfunção dessa anatomia, dessa articulação, que são dores, né, na região da articulação, dores na musculatura associada, aqui no músculo masseter, no músculo temporal, aqui no pescoço também, no músculo esternocleidomastoideo, estalidos e crepitações ao abrir e fechar a boca, às vezes incapacidade de abrir totalmente a boca. Então são condições, é uma condição complexa, que envolve várias causas, e também o tratamento é multidisciplinar. Tem a parte clínica, de medicações, de fisioterapia, de uso de placa miorrelaxante interdentária. Em alguns casos, colocaria 10% dos casos, a indicação de intervenções cirúrgicas. De início se faz a gente chama de artrocentese, que seria a lavagem das articulações e a lubrificação delas.
Essa lavagem ela vai remover os fatores inflamatórios, vai remover as doenças, vai deixar o disco um pouquinho mais solto, e a gente faz no mesmo instante a aplicação de ácido tônico, que vai também ajudar a lubrificar mais as articulações. Em alguns casos, quando realmente tem muita alteração anatômica das ATMs, aí a gente pode realizar a cirurgia para corrigir. A dor de cabeça é uma frequência, né, para quem tem problemas de ATM, né? Isso, às vezes a pessoa tem dor de cabeça, principalmente na região lateral, que é associada ao músculo temporal. E às vezes existe uma discrepância né, dos estímulos neuromusculares, então a pessoa fica com a região toda inflamada da musculatura, da região lateral, região aqui do pescoço, e aí por isso que tem que fazer a parte clínica de início, lidar com o estresse. O estresse é um dos grandes gatilhos, né, também da DTM, que são essas disfunções temporomandibulares, buscar, às vezes, fazer terapia, né, com psicólogo, às vezes a pessoa alivia a tensão nas articulações, praticar Seria uma pergunta que eu te faria agora, qual a relação entre o bruxismo e a ATM, se tem relação? Tem sim, tem, exatamente. O bruxismo é uma condição também muito complexa, envolve estresse, envolve má respiração pelo nariz, e né, a pessoa deve usar placa, fazer todo esse acompanhamento. Eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, já que nós estamos falando de interface, né? Sim. Que esses pacientes com disfunção dessa articulação temporomandibular podem apresentar dores no ouvido, né? O paciente chega tô com uma dor de ouvido intensa, a hora que você faz uma avaliação desse ouvido, ele não tem nada. Às vezes a queixa acaba sendo um zumbido, que é aquele barulho, e aí quando você vai olhar, você palpa essa musculatura, o paciente sente dor. A gente faz palpação dentro da própria boca, o paciente reclama de dor. Então a gente chama dessa otalgia reflexa, é uma dor de ouvido que a causa não é o ouvido, né? Exatamente. É essa disfunção dessa articulação. A gente busca, né, as causas, e a hora que a gente acaba detectando que é uma disfunção da ATM. E como é importante, né, doutora, dentro dessa perspectiva, essa conversa, né? Esse diálogo, porque de modo geral o ser humano ele é segmentado para estudo, né? Sim, a gente está aqui falando às vezes a pergunta vem para cá, a pergunta vai para lá, mas está sempre tendo um ponto ali de interseção, e a psicologia, né? Com certeza. Que acaba tendo toda um desenho, né, que se mistura, e como eu fico muito encantada. Se interligam, né, as especialidades, na verdade. Eu fico muito encantada como a ciência tem evoluído nesse sentido de passar a entender esse humano de uma forma mais integral, né? Eu tive uma aula que marcou muito, né? Hoje em dia o conhecimento está disponível, né? A internet está aí, o celular na mão, a gente consegue acessar não só a gente, profissionais, né, mas também os pacientes, né? Então o desafio é trabalhar de equipe. Né? A gente trabalha em equipe, saber formar uma equipe boa, multidisciplinar, abraçar o colega às vezes, quando, né, acontece algum imprevisto, enfim. Então, cada vez mais entrosada, mais confiante, e quanto mais profissionais, né, para poder complementar esse tratamento, melhor para o paciente. Por resultado e nem é uma crítica ao segmentarismo de antes, não, porque acho que foi necessário, né? Assim, foi necessário se estudar essas partes quando tudo começa, né? Para que a gente tenha hoje esse conteúdo e poder hoje fazer as interconexões. Mas em algum momento precisou segmentar, né? Então foi importante. Não é uma crítica, é um elogio à evolução mesmo, né? Mas acho que era necessário antes que fosse assim, né? Tudo tão segmentado, para que a gente pudesse chegar na eficácia e no tanto de conhecimento que se tem hoje. Mas eu queria voltar aqui para as nossas interconexões. Eu acho que eu não prestei muita atenção, uma cirurgia acontecendo ali enquanto a gente conversava. Não sei se a gente consegue passá-la novamente, um videozinho. Isso, e eu queria saber que cirurgia é essa? Esse foi um caso interessante que a gente abordou, né, Mariana? Que é uma paciente que havia 2 problemas. Ela que tinha questão articular, ela tinha uma DTM, e realmente o exame de ressonância magnética, o exame padrão de ouro para diagnóstico da ATM, demonstrou que ela havia deslocamento do disco articular, sem redução à sua posição original. Então, a gente abordou a ATM dela, fizemos a artrocentese, a lavagem das articulações, a aplicação de ácido hialurônico,
E ela havia também uma lesão inflamatória no palato, na região do céu da boca, né, como se diz, região anterior do palato, que já tinha extensão para a região nasal, né, para o assoalho nasal. Então nós entramos em conjunto. A Mariana usou o vídeo, né, fez a cirurgia por vídeo pelo nariz. Exatamente. Fala mais, Mariana, como é que foi a sua primeiro tempo, né, da cirurgia foi a articulação temporomandibular, como o Dr. Luiz falou. O segundo tempo da cirurgia, a gente abordou essa lesão no céu da boca, né? Nós acessamos o assoalho nasal, que acaba sendo, né, o teto do nosso nariz, o céu da nossa boca, o teto da boca, o nosso céu da boca, né? Acessamos aí essa lesão, tiramos ela, né? É importante aqui ressaltar que tudo que a gente tira do paciente, né, mandamos para anátomo, para ver o que de fato seria aquilo. E depois de removida essa lesão, a gente viu que tinha ali uma comunicação entre o assoalho do nariz e o céu da boca. Então, a gente fechou e fizemos um retalho no assoalho ali do nariz para que não houvesse essa comunicação, para que fechasse, né, essa comunicação. Então, foi o terceiro tempo da cirurgia, foi via endoscópica. A gente, com o endoscópio, entra, né, adentra a narina, avalia as estruturas nasais e corrigimos aí esse defeito. Isso. Essa comunicação, né, gente? Faz por vídeo, né? Muito menos traumático, menos invasiva. Pós-operatório, né? Acaba sendo mais rápida, isso aí, melhor. Exato. Menos doloroso. Muito bacana. E aí eu entraria numa... Acho que vocês já começam a trazer o que eu queria perguntar, que talvez deixaria para o último bloco, mas já vou antecipar. Como a tecnologia tem auxiliado, né? Quais são os avanços que vocês têm percebido e o quanto isso tem influenciado nos procedimentos? Tem o avanço do diagnóstico, através dos exames de imagem, né? Hoje a gente tem a tomografia, a reconstrução em 3D dos ossos da face, os avanços também na relação à ressonância magnética, os avanços da cirurgia em si. Hoje se faz cortes, incisões menores. Hoje em dia se fala muito da técnica minimamente invasiva, né, para fazer as cirurgias bucomaxilofaciais e também as otorrinos. E também os avanços pós-operatório, de recuperação pós-operatória. Né, existe máscaras, né, que se usa logo após a cirurgia, que minimiza muito, né, o edema inicial, as medicações também, né, cada vez mais avançadas, né. Então hoje o cenário é bem mais positivo, melhor para a gente poder realizar cirurgias na face e na boca, que é a região sensível, né, que é o órgão que a gente conversa, que é o que se alimenta. Então, cada vez mais, o pós-operatório tem sido melhor, com menor edema, menores dores e mais qualidade de vida ao paciente. Muito interessante. Você estava aqui, né, falando, eu estava pensando exatamente da região que se trabalha, né? É uma região... Assim, fico angustiada até de ver ali, né? Sensível, né? Porque é onde entra o nosso ar e o nosso alimento, né? Então, fico aqui pensando que num paciente acometido por quaisquer que sejam as patologias ou acidentes ou qualquer coisa nessa área, deve ter um índice de preocupação muito grande, né? Sim. É muito sensível, a região muito sensível, tem que ter um acompanhamento da vez do psicólogo, né, para a pessoa se preparar, né, antes e após a cirurgia também. E aí o trabalho de equipe, né, multidisciplinar, com diversos especialistas, cada um com a sua atuação, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, né, também. No pós-operatório entram aí outros profissionais. E até no pré, né? Vamos supor, o fisioterapeuta, a atuação dele é importante também no pré-operatório, para já ensinar o paciente quais são os exercícios que ele irá fazer após a cirurgia, para já prepará-lo, né, para o pós-operatório. Então, o grande segredo é isso. Eu acho que o trabalho de equipe é fundamental e otimiza os resultados. Isso é fato. Acho que é importante a gente ressaltar aqui as orientações pós-operatórias quanto à dieta, né? Esse paciente, uma vez que ele passou por um procedimento cirúrgico que envolve a boca, não vai ser qualquer tipo de alimento que ele vai poder, nesse primeiro momento, né, comer. A gente tem que também orientar ele quanto aos riscos de sangramento. Então, olha, prefira os alimentos mais gelados, mais pastosos, né, de consistência pastosa, mais líquido,
né? A gente tem que instruir tanto o próprio paciente quanto a família em si. Olha, isso ele não pode comer, pode ter risco de sangrar, vamos evitar o que é quente, além do repouso, né? Não pode fazer o esforço físico, não vai sair de uma cirurgia e já fazer uma caminhada no sol quente, voltar para a rotina de trabalho, fazer exercício físico. Então, eu acho que tanto as orientações pré-operatórias, né? A gente tem que transmitir isso para o paciente, mas as orientações pós-operatórias também são fundamentais. Lá no hospital de vocês tem uma ótima nutricionista, né, que é a Ana Paula. Então, um abraço para ela. Um abraço, ela é ótima mesmo. A gente, né, todos os pacientes já têm todo acompanhamento em relação à dieta, antes e depois da cirurgia. Então, o hospital de vocês tem uma equipe maravilhosa que nos dá todo o respaldo para oferecer um resultado, né, otimizado ao paciente, né, um resultado melhor. Tá, e para a gente só fechar esse bloco, me traz aqui quais são os profissionais que podem ou que em alguns momentos vão estar envolvidos num procedimento cirúrgico na área de vocês. Você trouxe o nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, é muito importante. O que mais, Mariana? Psicólogo. Hoje em dia tem se trabalhado muito, né? O fisioterapeuta, que nem você falou de reduzir edema de face, eles têm trabalhado muito com taping, né? Que reduz edema, melhora a funcionalidade muscular. O que seria esse tape para quem não é da área? É como se fosse aquela bandagem que às vezes os pacientes usam isso para melhora do pós-operatório. Existe também uma máscara que foi feita há pouco tempo, que ela não era ótima. A pessoa usa a máscara o tempo todo após a cirurgia, durante os 3 dias após a cirurgia, que é o período que o edema é mais acentuado. E nessa máscara tem um soro fisiológico na temperatura de 7 graus, que é a temperatura ideal para conter esse edema inicial. Então reduziu bastante esse desconforto em relação ao pós-operatório imediato. Bem vascularizada. Por isso, a face tem muitos vasos e os edemas são realmente pronunciados, né? Então, e muita gente confunde porque tem edema com gravidade, né? Assim, como é uma região vascularizada, vai fazer o edema. Existe o edema. Nossa, a cirurgia foi muito ruim. Não, foi ótimo. Geralmente, é um resultado normal. Como falou, o edema de face, o auge se dá em 24 a 36 horas após o procedimento cirúrgico ou o trauma em si. Aí, a partir daí, a tendência é diminuir. Caso esteja aumentando ou persistindo o edema, a gente pode pensar em infecção. A gente vai faz o exame de sangue, faz o exame clínico, enfim, que é raro, né? Quando você faz uma cirurgia bem planejada, a gente acompanha o paciente logo após, né, faz as prescrições corretas, faz a cirurgia limpa, com muito rigor. É difícil, a infecção existe a possibilidade, lógico, né? Sempre existe, né? Mas minimiza muito, tenta minimizar todos esses fatores, né? Então, a gente viu aqui a importância da tecnologia, né? O quanto isso melhora o resultado final ou até proporciona, né? Viabiliza algumas coisas que sem a tecnologia não eram viáveis de fazer. E viu a importância da multidisciplinaridade, né? Muitas vezes antes, né? E no pós, né? Na preparação para a cirurgia e no pós. E nós vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos com o nosso bate-papo das 6. Olá, estamos de volta com a nossa quarta da saúde, nosso bate-papo das 6. O nosso papo de hoje é com a doutora Mariana, médica especialista em otorrinolaringologia, com o doutor Luiz, cirurgião bucomaxilo. E hoje estamos falando dessas especialidades e das suas interfaces, né? Falamos sobre o que faz, fizemos aqui um alerta sobre os acidentes de trânsito, sobre a violência doméstica, enfim, falamos das tecnologias, das inovações, né? Mas agora eu queria falar um pouco, e fiquem à vontade quem quiser começar a falar, sobre o câncer e a área de vocês. Né? Como é que tem sido a incidência, como é que tem sido o diagnóstico, como é que se faz o prognóstico, enfim. Eu não queria fechar o nosso programa sem falar um pouquinho do câncer.
Eu acho que é bem relevante esse assunto, né? Uma vez que a gente vê bastante câncer, tanto que envolve a boca, envolve a laringe, né? E às vezes o próprio colega dentista, cirurgião bucomaxilo, acaba pegando alguma lesão, né? Diferente, a gente olha, enxerga algo de atípico, né? De diferente na boca, e aí já acende aquele alerta, já passa, né, a responsabilidade, explica para o paciente a necessidade de saber se é uma lesão, né, benigna, se é algo maligno. Então, isso cada vez é mais frequente, né, no nosso meio, principalmente quando de lesões que envolvem a boca. Vale ressaltar que o paciente acaba tendo um diagnóstico tardio, porque na grande maioria das vezes ele não sente dor. É só um machucadinho, é só uma lesão, deixa pra lá, e a hora que vê que aquilo começa a sangrar, cresceu, começou a gerar dor, aí você faz uma biópsia, vem alguma coisa maligna e aí já algumas vezes deixou de ser cirúrgico, né? Acaba sendo mais ou para uma radioterapia ou para uma quimioterapia, mas isso é um assunto bem importante da gente destacar aqui, porque entra naquilo que a gente falou. É uma tecla a se apertar, né? Prevenção. Dá pra gente prevenir através das políticas públicas, reforçar aí para o não, né? O não ao cigarro, não fumar, né, Luiz? Isso, acho que deve ser bem frequente na sua prática também, né? Isso, é muito importante que as pessoas façam o autoexame, né, de boca e da face, em busca de alterações, tais como aumento volumétrico, lesões sangrantes há mais de 2 semanas, lesões avermelhadas, esbranquiçadas, que não saem, né, que não são removidas, enfim, mais escurecidas também, lesões mais escurecidas. Então, a pessoa, né, deve fazer o autoexame de boca, né, com frequência da face, e ao menor sinal de alteração, desse tipo que eu falei, deve buscar o especialista para poder fazer um exame clínico e, se necessário, a biópsia incisional, que a gente via pelo laboratório de histopatologia, e eles que dão o diagnóstico. Hoje em dia, infelizmente, está sendo cada vez mais comum, né, às vezes pelo hábito de fumar, de consumir bebida alcoólica, de se expor à radiação solar, né, principalmente no lábio inferior, a região que as pessoas que trabalham, né, com sol têm que fazer a proteção correta, usar muito protetor solar e evitar os hábitos nocivos, né, que são as grandes causas do câncer de boca. E que acabam sendo as grandes causas de todos os cânceres, né? A cada programa que eu venho aqui, as prevenções sempre estão ali, né? O tabaco, alimentação, né? Atividade física, enfim. Mas tem, por exemplo, a mulher, ela vai ao ginecologista uma vez no ano, faz o seu preventivo anualmente, né? Enfim. E para a prevenção do câncer de boca, tem alguma coisa preconizada em relação ao autoexame? Assim, o autoexame eu faço eu mesma, mas eu preciso procurar um cirurgião dentista ou o otorrino, de quanto em quanto tempo? O que tem de preconizado pela Organização Mundial de Saúde sobre isso? Em relação à odontologia, a gente orienta a pessoa a buscar atendimento odontológico a cada 6 meses, fazer um trabalho preventivo de limpeza, raspagem dos dentes, verificação das restaurações e também, né, nesse momento o dentista hoje em dia o clínico geral ele tem essa capacidade de identificar essas alterações. Alguns talvez não fazem a biópsia, né, mas enfim, a pessoa deve buscar o dentista a cada 6 meses, né, para fazer o trabalho preventivo, profilático, de diversas alterações da boca, né? Inclusive de câncer de boca também. Eu vou puxar a sardinha lá para casa, né? Eu sou casada com um dentista também. Mas acho que também vale a pena se conscientizar sobre isso, né? Sobre a importância de buscar as revisões no dentista, porque tem um monte de outras coisas, outras doenças que vão entrar pela via bucal, né? E a prevenção de coisas importantes e que a gente não se atenta, né? Não é só uma questão de dentes branquinhos para ficar bonito. Hoje em dia a estética está muito em alta, né? Mas a odontologia, né, é uma ciência que envolve as alterações, as
doenças, né, o diagnóstico e o tratamento das diversas doenças que afetam a boca, né. O Dr. Rogério é um excelente dentista aqui na cidade, Obrigada. já trabalhei junto com ele. Obrigada. Mas é sobre esse receio que eu tenho ficado da questão da harmonização. Nada contra, sou super a favor, tá? Não é um movimento contra, não. É só entender assim, ó, existem coisas importantes a serem feitas no dentista, né, no cirurgião, num consultório odontológico, que não só a questão da vaidade, mas a questão da funcionalidade, a questão da saúde, né? Bucal, né? Bucal, tá tudo como... interligado, tá tudo interligado, Inclusive, né? é até bom falar dos abscessos de face, né, Maria? A gente não chegou a falar, que é muito comum também. Exatamente, que acabam tendo como principal causa, né, a má condição bucal, né, o paciente que deixa para depois, aquele cuidado com o dente. E aí acaba infeccionando, e isso vai progredindo para um abscesso. Esse abscesso pode dissecar aqui para a região do pescoço, tem uma alta taxa de mortalidade. Outra coisa aqui que eu queria falar também, Luiz, você pontuou sobre olhar, né, fazer o autoexame da boca e lembrar que os pacientes que fazem uso de prótese dentária, essa análise tem que ser feita com a prótese removida da boca e não fazer com a prótese na boca, né? Por isso que durante a consulta alguns pacientes se sentem um pouco comovidos quando eu falo assim, vamos tirar a prótese para examinar a boca? Ah, doutora, mas tem mesmo que tirar a prótese? Tem sim, porque muitas das lesões estão escondidas, né, atrás da prótese. Então, a gente precisa fazer uma análise, né, precisamos lançar mão da luz, né, porque a gente precisa usar a luz para examinar toda a cavidade oral, precisamos lançar mão da espátula para fazer toda a inspeção da cavidade. Inspeção é o olhar, né? O olhar clínico para toda essa boca. Põe a língua para fora, vamos ver todo o comprimento da língua. Às vezes, quando a gente pega um paciente com uma lesão na língua, vamos colocar a luva, vamos palpar essa lesão, como que ela é? Ela é mole, ela é dura, ela tem uma consistência de cisto ou não, ela é dolorosa, né? A gente também tem que lembrar que esse paciente tem uma lesão na boca, mas e aí, como é esse pescoço? Esse pescoço está alterado, então é importante a gente palpar também o pescoço. Tem algum linfonodo aumentado? Precisa ou não lançar mão de um exame de... Além da própria biópsia, a gente precisa pedir uma tomografia de pescoço para investigar alguma outra coisa, né? Precisa lançar mão de uma tomografia de face, quando é alguma coisa, né, Luiz, que pega a face aí mais inchada, né? Causa uma assimetria da face. Então, hoje em dia, voltando lá para nossa tecnologia, né? A gente tem como lançar mão de muitos métodos avançados a nosso favor, Isso, né? falou tudo. E quanta informação que a gente consegue... falando dessas duas especialidades, né? Falando dessas duas especialidades, uma infinidade de informações foram lançadas, né? E como é importante olhar para cada pedaço do nosso corpo. Doutora Marina, eu quero te agradecer. Obrigada. Esteja sempre conosco aqui, foi um prazer partilhar esse programa. E... sei lá, o que você gostaria de deixar como prevenção, como sugestão, enfim. Sim, uma coisa legal que a gente falou aqui de câncer, né? Às vezes os pacientes que têm alguma alteração da voz, eu tô rouco, mas tá rouco há quanto tempo? Já tem mais de 15 dias, vamos aí falar da tecnologia. Dentro do otorrino a gente tem um exame, né? Que às vezes a gente não consegue detectar. Olhamos toda a boca, olho nu, não vimos nada, a gente lança a mão de um exame que chama videonaso, né? Legal. Através da TV e de uma câmera, de um endoscópio, né, telescópio, a gente chega lá na região das pregas vocais e a gente avalia toda a laringe de uma forma ampla. Então, o que a gente não consegue ver a olho nu, a gente acaba lançando mão desse exame e aí a gente vê por que dessa rouquidão, tem alguma lesão ali diferente, precisa ser biopsiada ou não essa lesão. Então, acho que eu deixo aqui essa informação importante aqui. Importantíssima. Doutor Luiz, obrigada por ter vindo. Espero também revê-lo em outros momentos aqui, né? Eu agradeço, Jamile. Foi ótima a conversa, né? Muito obrigado pelo convite. E eu termino também reforçando a questão da prevenção, seja dos acidentes, dos traumas, como a gente falou, seja das infecções de face, né? Que a principal causa são a condição bucária precária. Os abscessos faciais são muito perigosos, podem ter evolução muito rápida, podem causar sepsemia. Enfim, então a pessoa tem que ter condição bucal satisfatória, tem que ir ao dentista regularmente
E a prevenção é isso, né? Prevenir para os traumas, para evitar infecções bucais, tentar as principais mudanças da boca e da face, e ao menor sinal, né, de alteração, um profissional para realizar um exame clínico e os exames complementares. Beleza? Legal, muito obrigada aos doutores, né? Me sinto muito orgulhosa em poder participar de um programa que trabalha com prevenção. Toda vez que eu estou aqui eu digo, a prevenção ela é mais barata, né? Financeiramente e emocionalmente. Então a gente precisa ser inteligente para entender, né, que a questão não é só dinheiro, é uma vida, né? É uma cura, é uma qualidade de vida quando não há a cura, mas sempre a partir do autoconhecimento, né? E como é importante a gente poder se cuidar em todos os aspectos, físicos e emocionais. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.